Sejam bem-vindos a mais um Pimenta Podcast. Meu nome é Anderson Rodrigues. Estou aqui para mais um Global News, o seu programa de notícias semanal que falamos sobre algumas notícias da última semana. Hoje tenho aqui comigo Jefferson Nonato, meu companheiro. Tudo bem, Jefferson? Beleza, Pimenta? Boa noite, pessoal. Esperamos vocês ao vivo aí para mais uma edição do Global News. Bora! Bora, é isso aí. Então, Pimenta Podcast. Meu nome é Anderson Rodrigues. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e também no YouTube. Assine nosso canal e fiquem ligados. Todos os dias temos episódios novos. Hoje vamos para o Global News. Então, fiquem ligados. Global News. Bom, pessoal, hoje o assunto o assunto que vamos falar agora é uma coisa que deixou a população em pânico. A população ficou em pânico com o assalto que era uma gravação da série da Netflix. Um grupo de encapuzados, munidos de armas de fogo, algumas de grande calibre até, invadirem o edifício da Câmara Municipal. O cenário assustador aconteceu esse domingo na localidade de Alginet, em Valência, na Espanha, deixando em pânico os habitantes que assistiam à cena. Chamaram a Guarda Civil, que fez deslocar para o local todos os seus meios, montou o cerco, fez aquele escarcéu todo, né? Montou o cerco aos perigosos cadastrados e só ao cabo de alguns minutos se esclareceu que se tratava de uma filmagem de uma série da Netflix, mas que ninguém tinha avisado a população, nem os próprios militares. Os momentos de grande tensão, segundo contam algumas testemunhas, a reportagem, né, da estação Antena 3 que estava lá. Davam conta que toda a gente que estava junto ao edifício do Passos de Conselho procurou refúgio dentro dos cafés, estabelecimentos que se encontravam de porta aberta. E o caso não era para menos. Um dos assaltantes carregava uma réplica de uma metralhadora automática, o que indiciaria que estavam dispostos a um assalto de violência extrema. Passava um pouco do meio-dia e meio quando tudo se passou. A Guarda Civil avançou com várias patrulhas e os militares, com armas reais, chegaram a cercar os criminosos. Estes eram, afinal, atores que utilizavam armas inoperacionais e de plástico. A confusão só foi desfeita quando o produtor da série informou os agentes que tinha licença para filmagens por parte da autarquia. No entanto, nem a polícia local e de Alginete, nem a Guarda Civil tinham conhecimento da gravação, porque ninguém do município informou as forças de segurança. No mínimo, curioso, né? Imagina você, tá lá no seu cafezinho, meio-dia e meio no domingo, um pouquinho se preparando para ir almoçar e começa a ver aquelas armas, o povo chegando e de repente era só uma gravação da Netflix. Acho que era para ser gravada uma cena de ação e no final acabou sendo uma comédia, né? Jefferson, o Por que você aí. acha sobre isso aí? Cara, duas coisas, né? A gente tava falando, acho que semana passada ou semana retrasada, né? Isso vai acontecer muito, meu. Porque a Netflix, como a gente estava falando nos últimos episódios, eles estão precisando muito de conteúdo. Então, assim, mano, todo dia estão gravando alguma coisa em algum lugar do mundo com uma equipe muito grande, eles precisam produzir conteúdo. Então, a gente vai escutar muitas vezes isso acontecer. Uma coisa engraçada que acontece é que, assim, que a diferença entre o streaming e os grandes estúdios de Hollywood, né? Estúdio de Hollywood, o que eles fazem? Eles vão para uma locação, vão para uma cidade. E eu falei Hollywood, mas qualquer grande estúdio de qualquer lugar, de qualquer HBO da vida, Warner e tal. Eles alugam uma locação, né? Eles vão para um país, vão para uma cidade, vão para algum local. E para não ter esse problema de invasão ou de ter que ficar meio muqueado, eles simplesmente fecham a cidade, né? Eles pegam a cidade. Eu já vi Game of Thrones fecha país, né? Os caras conseguem fazer esse tipo de coisa. Claro, fecha países pequenos, fecham cidades, mas a Netflix acho que não chegou nesse patamar ainda. E normalmente esses estúdios, quando eles chegam nessas alocações,
para ainda, além de ter fechado, para eles não correr risco, o que, que eles fazem? Eles ainda contratam todos os moradores da região, assim, tipo, eles fecham um entorno lá, eles contratam todos os moradores para que a pessoa ganhe, para não ter que invadir, para não ter aquela curiosidade de ficar, selfie, tô entrando, aquela coisa, né? Então ela já sabe que ela está ganhando, ela já está contratada, o nome dela vai aparecer no final do filme, lá no final da produção, e ela não vai querer invadir. A Netflix, cara, ela produz normalmente episódios séries com 4, 5 episódios, alguma coisa assim. Então, assim, por enquanto, eles não têm essa bola na agulha. Mas eu fiquei pensando, aqui no Brasil aconteceu isso já algumas vezes com produções da Globo, da Record, tal, que acontece bastante isso. Hoje em dia é mais difícil, mas eu lembro que uma vez a Record estava gravando uma das suas novelas bíblicas no Rio de Janeiro, e aconteceu mais ou menos... Bíblicas não, mentira, desculpa. Uma novela que era tráfico contra... o bem contra o mal, que era uma coisa que eles estavam conseguindo bater a Globo, quase. Eles estavam quase equiparando. E eles gravavam no Rio de Janeiro. Então, você imagina a treta que dava para eles conseguirem fazer uma gravação no Rio de Janeiro, com armas e tal. Aí eu fiquei pensando assim, me perdoem os cariocas, mas ou eles se sentiram em casa, ou eles também estranharam. Alguma coisa assim aconteceu. E isso não é novo, né? Se você for puxar Guerra dos Mundos, que foi a primeira produção no mundo que foi confundida com a realidade, foi Guerra dos Mundos. Ela foi feita uma uma radionovela em 1900 e nada. E como as pessoas não tinham tanto acesso à informação, você ligava o rádio e já estava passando. Os alienígenas estão explodindo, não sei o quê, estão matando, não sei o quê. Aquele som de videogame dos anos 80, e causou nos Estados Unidos, isso causou uma histeria muito grande. Então, Guerra dos Mundos foi a primeira produção a fazer com que o medo entre a ficção e a realidade tivesse instaurado na população. Hoje em dia, a gente, infelizmente, devido à violência que a gente vive, ao universo que a gente está inserido, a gente meio que acha normal, né? Isso aí foi na Espanha, na Europa, aí pertinho de vocês, então o pessoal até que estranha mesmo. Mas se fosse aqui no Brasil, cara, tenho certeza que não ia dar nada. E não tenho orgulho de falar isso. Não sei se não ia dar nada, não. É muito... Pronto, pode ser que as pessoas também passassem e olha, não foi nada, né? Tá acontecendo ali um assalto. Você sabe o que não ia dar nada, Pimenta? Tem aquele meme muito famoso, que é um senhor sentado numa pracinha, que tem um cara com a metralhadora atrás dele da polícia, e ele tá assim, ó. É um meme muito famoso, você pode procurar na internet. Ele tá assim, aí o pessoal faz piada. Puta, eu vou ter que falar, mas o pessoal faz piada. Baiano no tiroteio. Tipo assim, o cara tá assim, ó. É um senhorzinho velhinho, ele tá assim, ó, na praça, e tem um policial com a metralhadora abaixada, desviando de tudo, e o cara assim, ó. Então, eu não sei sei lá, eu me escondo na dúvida, se eu não sei o que tá acontecendo. O André, nosso companheiro de bancada, comentou ali que isso aconteceu no clipe do Rapa, né? O Rapa já tinha retalhado isso no clipe, Qual foi o clipe? Eu lembro do clipe, mas não lembro da música. Eu não lembro dessa história, não. Não, foi um dos primeiros filmes do clipes do Rapa. Não deve ser o Pescador de Ilusões, né? Provavelmente. Não. Com certeza não. Deve ser os mais violentos, né? Eu imagino que seja. Mas vai acontecer sempre, cara. Vai acontecer sempre, não tem jeito, porque eles estão precisando de conteúdo. Eles, por enquanto, não têm esse poder de alocação que esses estúdios têm. Vai acontecer muitas vezes. A gente que é da época das pegadinhas, né? Hoje em dia nem funciona mais tanto, né? Você vê que esses programas... Acho que aí não passa. Aqui tem uns programas de pegadinha dominicais que João Kleber, né, esses mais assim, que eles vão pro interior do interior do interior, porque não dá mais, assim, né, as pessoas não caem mais tanto nessas pegadinhas, né, um pouco mais complicado para cair. Mas... Cara, eu acho que nem antes não caía. Caía. Na feira. Já caí. André, não é na feira, é na minha alma.
A minha alma está A armada e música? apontada Ah, para a cara entendi. do sossego. Com certeza nessa música aí acontece uma briga lá e tal. Deve ter acontecido alguma coisa esquisita. Bom, mas é no mínimo engraçado a população se preocupar, não é? E não ter aquilo. Também você disse aí, mas isso seria no Brasil. Eu acho que isso aconteceu na Europa, na Espanha, porque também não é tudo muito certo, né? Senão a autarquia teria avisado, teria tudo sido avisado certinho para que não acontecesse. Agora, será que a Cara, polícia brasileira teria o preparo para não chegar atirando, né? Para não, de repente, acontecer uma tragédia maior? Talvez esse seja a nossa maior preocupação, e não a população mesmo em si, com medo do que poderia acontecer. cara, não avisar eu acho difícil. Não avisar eu acho difícil, porque eu não entendo, eu acho pouco provável que um diretor de cinema ele vai arriscar a equipe inteira dele com armas, ser confundida com bandido e os caras vão chegar atirando. Porque aqui, e aí não deve ser diferente, na dúvida os caras atiram. É que aí o negócio é tratado de uma forma diferente, aí provavelmente ia ser dado um tiro na perna. Aqui seriam 32 na cabeça. E eu fico lembrando da época que o Michael Jackson veio gravar o clipe lá no Morro da Bahia com o Olodum. Ele avisou, né, a equipe dele avisou, os produtores avisaram. Só que o que aconteceu? Não foi divulgado. Então, quando ele não foi divulgado que ele ia fazer a gravação. Quando o Michael Jackson veio fazer a visita do Brasil na época, não tinha. E hoje não daria certo, porque com certeza alguém vazaria para o Léo Dias, para a Fabíola Hyper, ou para Sônia Abrão, Leão Lobo, alguém ia vazar. Naquela época, não. Naquela época teve a visita do Michael Jackson e ele foi para a Bahia. Quando ele chegou na Bahia, tinha uma gravação do Olodum. Aí o exército foi convocado para ficar em volta, para não deixar a população invadir. Aí o Michael Jackson falou que não era que era para ficar em volta, mas que não era para fazer cordão de isolamento. O que aconteceu? Todo mundo invadiu. Aí, tanto é que é fantástico o clipe, porque ficou tudo tão. Assim, por um certo momento a população respeita, por um certo momento vira Brasil, por um certo momento o Michael Jackson respeita, por um certo momento ele vira brasileiro, porque ele abraça um soldado do exército que está assim, ó. Igual o soldado da Rainha Elizabeth olhando pra frente, e o Michael Jackson fica lá fazendo aquelas coisas dele pro cara, e o cara nem se mexe, tá ligado? E ele participa do clipe. Então, assim, hoje em dia eu não sei se daria certo isso daí, não. Mas foi bem É, interessante. a torcida é para que conseguisse, mas apesar que Michael Jackson conseguiria fazer qualquer coisa, o cara era um fenômeno. Era verdade. Ele é diferente e, cara, não sei se existe alguma palavra porque aquele cara era capaz de fazer. Ah, tem a expressão rei do pop. Ele eu considero rei, mas do pop, entendeu? Ele Se, é rei, al- mas do pop. se alguém tiver aí alguma contestação que o Michael Jackson é o rei do pop, vem aí pra gente conversar e bater Ó, esse papo. eu vou mais longe, ó. Michael Jackson, o rei do pop. Madonna é a rainha do pop. Britney Spears é a princesinha do pop. E que mais que tem que tá em voga agora? Eu acho que essa é a coisa real. Depois que o Michael Jackson morreu, não passou para ninguém. A Britney Spears eu não concordo, mas a Madonna eu concordo. A Madonna, eu acho que tá mais pra isso, viu? A Madonna é a rainha do pop. Tanto é que ela se apresenta com um trono, né? Ela senta ela entra nos palcos com um trono. Mas tinha que ver isso se ela foi mesmo Eleita? eleita, né? Se você Aclamada. se lhe consultaram. Para Não quem não perguntaram, entendeu, mas eu assista o concordo. último Global News que vai entender. Bom, pessoal, essas aí foram as nossas impressões sobre essa notícia aí da Netflix, né? Um fato curioso, bem engraçado, mas que realmente aconteceu e tomara que da próxima vez avisem as pessoas responsáveis. Os moradores da cidade, né? Bom, muito obrigado.
Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio e o próximo assunto. Não saia daí. Global News.